Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, verso 1 ao verso de número 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1 ao verso de número 12. Nós vamos ler todos em uma só voz esse texto da palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1 ao verso 12. Leamos. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto a deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados quantas instruções temos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Apesar de quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que isso desejam, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais e a diligenciar-vos por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a cessar. Amém. Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Tessalônica, ele já havia estado ali orientado aquela igreja, ministrado àquela igreja, falado àquela igreja, ensinado àquela igreja, e novamente o apóstolo Paulo agora volta a escrever a essa igreja, falando e exortando sobre a prática da santidade. A vida cristã é dinâmica, a vida cristã é uma caminhada, e o apóstolo Paulo muitas vezes ele usa essa expressão nas suas cartas. Ele sempre diz que na sua maneira de andar com Cristo, ele gosta dessa expressão: andai de modo digno da vossa vocação, andai não como os gentios andam, andai em amor, andai como filhos da luz. E nós devemos caminhar diante do Senhor. E se é uma caminhada, ela vai nos levando cada dia mais próximo do Senhor, perto do Senhor. E Paulo está escrevendo e diz: olha, finalmente, irmãos, nós nos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste, quanto a maneira, porque deveis viver e agradar a Deus. Como que nós podemos agradar a Deus? De que maneira eu agrado a Deus? E o texto vai dizer, trazer a nós algumas
pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. E aí ele continua dizendo que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus é a nossa santificação. E nós vamos perceber, queridos, que nós olhando na palavra de Deus, nós vamos encontrar em muitos textos essa orientação. Quando o apóstolo Pedro escreve a sua primeira carta, lá no capítulo 1, no versículo 15 e 16, ele diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E Pedro escreveu, que está registrado lá em Levítico, quando Levítico está referindo, Moisés escrevendo, ele diz no verso 11, capítulo 11, verso 44: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santo, porque eu sou santo. Verso 45 diz: vós sereis santo, porque eu sou santo. E ele continua escrevendo ainda lá em Levítico, capítulo 19, no verso de número 2, ele diz: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. No capítulo ainda de Levítico 20, versículo 7 diz: portanto santificai-vos e sede santo, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então nós vemos que a palavra de Deus sempre traz a nós essa orientação de ter uma vida de santidade na presença do Senhor. Mas o texto que eu acho mais sublime é quando Deus diz por que Ele nos escolheu. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, ele diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Deus nos escolheu, irmãos, antes da fundação do mundo, com um objetivo, com um propósito, para que nós fôssemos santos. Esse é o objetivo da palavra do Senhor. Quando Paulo escreve essa carta à igreja de Tessalônica, a igreja de Tessalônica, muitos cristãos haviam saído de uma religião pagã. E nessa religião pagã, eles cultuavam os seus deuses, e no culto que eles ofereciam a Deus, estava envolvido também as práticas sexuais. Era uma forma de cultuar os deuses pagãos. Eles estavam prestando culto pagão, e na prática do culto pagão tinha também a prática de oferecer as relações sexuais. E Paulo então está tratando dessa questão, diz: olha, agora vocês conhecem um Deus vivo, um Deus santo, um Deus verdadeiro, e agora a vontade dele é que vocês vivam em santidade de vida, não que vocês venham abster da prostituição, deixar de lado. E hoje de manhã, falando com os jovens, eu disse que na época do Império Romano, quando Paulo escreve essa carta, dos 15 imperadores romanos, 14 deles eram homossexuais. Dos 15, 14 tinham uma vida promíscua. E na época a libertinagem estava presente nos palácios, nas casas, em todos os lugares. E a cidade de Tessalônica não era diferente. A cidade estava numa decadência moral. E nós estamos vendo dias, queridos, também difíceis. Hoje de manhã nós falando com os jovens, falamos a respeito do que aconteceu nessa semana, Aí, e nós não vamos ficar dando ibope para a Globo, nem falando, mas a desgraça que a Globo tem semeado nos lares, trazendo aí a Babilônia, trazendo dentro dos lares. E infelizmente, muitas pessoas ainda estão assistindo, aplaudindo e gostando. Não sabem que estão semeando dentro do seu coração, dentro do seu lar, dentro da sua vida, a prostituição, algo promíscuo. E eu disse de manhã, nós estávamos no local na terça, na quarta-feira, e a televisão estava ligada, não tinha como sair, estávamos até aguardando um atendimento. Irmãos, eu passei mal de ver tanta podridão, tanto nojo, tanto esgoto do inferno sendo
sendo lançado nos lares. E o triste, querido, é que as pessoas a princípio até assustam, mas na segunda semana já começa a achar que está mais ou menos, na terceira já é normal, e na quarta já está aplaudindo. Mas o texto diz para nós, olha, que nós devemos, de fato e de verdade, a vontade de Deus é uma vida de santidade, uma vida santa, e nós devemos abster-se de toda impureza, tudo que de fato entristece o coração de Deus. Aquilo que entristece a Deus, Deus vem com a sua ira, e Ele diz então, olha, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E por que eu devo buscar uma vida de santidade? Por que eu devo viver na presença de Deus? Em primeiro lugar, para agradar ao Senhor. Ele diz no verso 1: quanto à maneira que, porque deveis viver e agradar a Deus. Geralmente nós gostamos de agradar as pessoas, fazer algo para agradar as pessoas, agimos, para agradar. Às vezes nós queremos agradar a nós mesmos, agradar aqueles que estão perto de nós, mas nós devemos, de fato, o principal alvo da nossa vida, a principal razão da nossa existência é viver para agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, fazer o querer de Deus, agir conforme o propósito de Deus. Então eu vou andar em santidade, ter uma vida santa na presença do Senhor, para agradar a Deus. Esse é o objetivo principal do homem. Jesus, quando veio, Ele não veio para fazer a vontade dele, Ele não veio para fazer o querer dele, mas Ele veio para agradar o Pai, para fazer a vontade do Pai. E nós devemos andar em santidade de vida para agradar a Deus, alegrar o coração de Deus, trazer gozo ao Senhor. E Ele vai olhar e dizer: olha, esse meu filho, essa minha filha está com a sua vida me agradando, com o seu procedimento fazendo a minha vontade. Nós vamos andar em santidade, primeiro para agradar a Deus, segundo, para obedecer o Senhor. No versículo 2 ele diz: porque estáis inteirados quantas instruções nos demos da parte do Senhor Jesus. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que usa os misteriais da prostituição. Então, quando eu estou andando em santidade, procurando uma vida santa na presença de Deus, eu estou obedecendo a palavra do Senhor. Paulo diz: olha, vocês já estão fazendo isso, vocês já receberam essa mensagem e vocês já estão vivendo, mas eu quero novamente trazer a vocês, lembrando a vocês, e agora os cristãos novos que aqui estão, eu quero trazer a vocês para que vocês continuem vivendo desta maneira, vivendo uma vida de obediência ao Senhor. E quando nós vivemos essa vida de obediência ao Senhor, nós vamos acatar a sua palavra, nós vamos entender que nós temos que viver, queridos, andando uma vida cristã de santidade na presença de Deus. Não é fácil, é um grande desafio a nós. No dia a dia, viver uma vida de santidade é esvaziar de nós mesmos, todo dia a nossa vontade ser deixada de lado, mas procurar fazer a vontade do Senhor, uma vida de santidade na presença do Senhor. E Paulo está dizendo, quando nós vemos lá nos mandamentos, um dos mandamentos é: não adulterarás, não adulterarás. E essa é a ordem bíblica para nós viver dessa maneira. Ontem nós ouvimos o reverendo Leandro falar sobre isso, que a Bíblia nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina. Muitas vezes, hoje nós falamos de manhã, a filosofia quer ensinar diferente, os psicólogos querem ensinar diferente, a teologia liberal quer ensinar diferente, mas nós temos que acatar a palavra de Deus, porque essa palavra, ela não muda, essa palavra não envelhece, essa palavra continua sendo verdade para nós, e nós precisamos ser diferente. A palavra de Deus diz que nós temos que não conformar com esse século, nós temos que transformar esse século, nós temos que ser luz, nós temos que ser sal nessa nação, e nós temos que proclamar, querido, viver uma vida de santidade. De certa forma, é você nadar contra a correnteza, é
você estar na contramão daquilo que a sociedade, daquilo que o mundo, daquilo que a mídia está ensinando hoje, está trazendo hoje. E nós temos que, de fato, queridos, tomar muito cuidado. A palavra de Deus diz: nós não podemos colocar coisas permissíveis diante dos nossos olhos, diante de nós, e nós temos que procurar viver essa vida de santidade. Primeiro, porque eu quero agradar a Deus, e para agradar a Deus, só posso agradar a Deus vivendo uma vida de santidade. Vida de pecado agrada a Deus. E nós falamos hoje com os jovens pela manhã. Hoje, na nossa cultura, mudou um monte de pecado. E quando o pastor prega contra o pecado, tem muita gente que não gosta. Eu lembro uma história que um cristão chegou, uma pessoa chegou para o pastor e disse: pastor, você está falando muito sobre pecado. Pecado na vida do crente é diferente. É diferente mesmo, mas muito pior. É uma desgraça. Por quê? Porque ele sabe a verdade, conhece a verdade, mas pratica aquilo que entristece o coração de Deus. Querido, nós não podemos, né? E nessa semana eu fiquei refletindo, orando a Deus: Deus, qual é a palavra que o Senhor vai dar ao nosso coração no domingo, Deus? Qual é a mensagem? E Deus colocou esse texto. Mas Deus, qual é o nome do texto, né? Deus, eu quero esse texto. Diz: Deus, não é esse texto. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos brincando com o pecado. Nós estamos brincando com o pecado. Eu tenho visto muita gente brincando com o pecado. E é o maior lugar de você ver a expressão, aquele resultado. Essa semana eu abri o Face algumas vezes, eu vi algumas coisas de algumas pessoas postando algo no Face. E sabe o que me entristeceu? Não é o que elas postaram, porque aquele é resultado da vida delas. Elas estão apenas postando o que está no coração. Elas estão apenas expressando o que está no coração. O que me entristeceu é saber que aquilo que elas estavam postando estava no coração. Eu disse: ninguém vai postar algo no Facebook que vai expressar se não está no coração. E coisa que desagrada a Deus, coisa que entristece o coração de Deus. Eu não estou como é que eu vou dizer? Quando está procurando alguma coisa, bisbilhotando, isso mesmo. Ninguém apareceu lá, eu abri minha página e apareceu lá na minha frente, bem na frente. Oh Jesus, tem misericórdia. Deus transforma o coração dessa pessoa. Deus muda, porque ela está colocando aqui o que está no coração dela, o que está lá dentro do coração, está expressando. Isso não é vida de santidade, isso é vida. E aí, coisas terríveis. Apenas expressando, porque a Bíblia diz que a boca fala, o coração está cheio. Você coloca no Facebook, o coração está cheio. Não tem jeito, não tem como, não é? Vai colocando, não vai glorificar a Deus, não vai obedecer a Deus, é entristecendo o coração de Deus, porque nós estamos vivendo num mundo, numa moral baixa. E aí a gente começa a colocar a nossa vida, a caminhar na nossa vida, a basear a nossa vida, queridos, nas coisas do mundo, não na palavra de Deus, não nos ensinamentos do Senhor Jesus, mas nós começamos a viver aquilo que o mundo faz, aquilo que o mundo prática no mundo. Se você quiser acabar com uma sociedade, com um povo, deixe de viver uma moralidade banal. O Império Romano só caiu na mão dos bárbaros porque já estava minado pela imoralidade. A pornografia hoje é um câncer da nossa sociedade. Tudo está voltado para a pornografia. Você abre uma página na internet, qualquer delas, sempre já tem uma mulher quase nua. Você abre o Wix, você abre o Oi, você abre o UOL, você abre qualquer página, já aparece na sua frente. Isso é normal. Isso não tem nenhum problema. Por quê? Porque essa é a ideia do mundo. Essa é a ideia. Mas nós temos que andar em santidade. Primeiro, para agradar a Deus. Segundo, para obedecer a Deus. Terceiro, para glorificar a Deus. Verso 4.
Cada um de vós vai possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívio, como gentios, que não conhecem a Deus. Ou seja, os gentios vão fazer isso porque eles não conhecem a Deus. Eles não vão mesmo glorificar a Deus, mas de fato eles vão desafiar aqueles que glorificam a Deus. Nós temos que possuir os nossos corpos de maneira que venha a glorificar a Deus, porque o nosso corpo é santuário, vaso nas mãos de Deus. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e nós precisamos fazer tudo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória. Queridos, tudo que eu e você fazemos tem que ser para glorificar a Deus. Glória a você. Tudo que eu e você fazemos é para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para glorificar a Deus. E o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Aonde eu e você estivermos, o Espírito Santo está em nós. Você não tem como você sair de casa hoje, eu vou em determinado lugar hoje, e o Espírito Santo pode ir comigo. O Espírito Santo vem comigo na minha casa, porque eu vou. Não tem como. Aonde você está, o Espírito Santo está. E o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. E o nosso corpo deve ser cuidado. O nosso corpo deve ser cuidado, porque ele é santuário do Espírito Santo. Querido, nós não praticamos, nós não ensinamos usos e costumes. Tem que ser assim, assim, nós não ensinamos, mas nós temos que zelar por aquilo que nós vestimos, pela nossa roupa, porque eu estou vestindo o santuário do Espírito Santo. Irmão, eu não sei, tem alguns corpos aí, eu não sei o que o Espírito Santo faz. Se o Espírito Santo está nele também, porque às vezes pensa que está e não está. Por quê? Porque ele veste de maneira que não glorifica a Deus. A sua maneira de vestir tem que glorificar a Deus. E ele diz aqui que nós não podemos agir, cada um sabe possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Eu vou vestir para santificar, para glorificar a Deus. Tem gente que depois reclama da vida, não sabe por quê. Há um tempo atrás eu vi uma reportagem de uma moça que foi violentada 3 horas da manhã. O que ela está fazendo 3 horas da manhã na rua, com aquela roupa? Lógico, ela está pedindo para isso mesmo. Ah, não estou jogando a culpa nela, não. A maneira que está agindo, a maneira que veste. Tem gente que veste e não quer que os outros vestem. Anda quase seminu, anda de uma maneira atraindo. Nós, queridos cristãos, homens e mulheres, tem que tomar cuidado com a maneira que se veste. Ele diz no texto: nós vamos possuir o nosso corpo em santificação e honra. Santificação e honra para a glória de Deus, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Aí o versículo 6 vai completar: e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Como quem vai defraudar? O que é defraudar? É você despertar o sentimento do outro ilícito que não pode ser satisfeito. Quando você desperta um desejo, e querido, paz. Uma vez eu vi uma pessoa, há muitos e muitos anos atrás, a mulher foi com uma roupa da igreja indecente. E aí alguém falou para mim: não, mas isso aí, infelizmente, está difícil, né? Mas isso aqui eu vou para provocar os homens. Se dá para provocar o capeta. Que coisa, gente, a vontade de Deus. Coloca a mão, manda faz igual o João, né? Manda um raio ali, resolve o problema. Porque ela vai pecar e vai fazer ninguém pecar. Foi com isso, ela disse: não, eu vou com esse objetivo. Então vai para a casa de prostituição, né? Você quer apontar? Então vai para o lugar certo. Não vem para a casa de Deus. Não vem atrapalhar a obra de Deus. Não vem pedir aqueles que querem glorificar a Deus, quer servir a Deus, quer glorificar o nome de Deus. Nós temos que usar o nosso corpo, ele diz, porque
ninguém defraude a irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Com Deus, irmãos, nós não podemos brincar. Aí o terceiro versículo, o sexto versículo, o oitavo. Em primeiro lugar, nós devemos andar em santidade para agradar a Deus. Nós devemos andar em santidade para obedecer a Deus. Andamos em santidade para glorificar a Deus. E andamos em santidade para escapar do julgamento de Deus. O verso 6, que nós lemos 7, diz: porquanto Deus não nos chamou para, mas sim para santificação. Deus não nos chamou com impureza, mas Ele nos chamou para a santificação. Desse modo, dessa forma, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito. Pode dizer: nossa, não sou eu o apóstolo Paulo que está falando para vocês, é Deus que está falando, é Deus que está mostrando, é Deus que está ensinando, é Deus que está trazendo essa palavra. E quando nós não obedecemos, quando nós não procuramos ter uma vida de santidade, nós estamos caindo no julgamento de Deus. E a palavra de Deus diz que horrível coisa é cair na mão de Deus vivo. Irmãos, com Deus nós não podemos brincar. Vida cristã é muito séria. Muita gente leva a vida cristã como aquela música lá, deixar a vida me levar. Vai levando. Mas com Deus nós não podemos brincar. Aquele que também semeia de maneira errada, ele vai colher o sofrimento na carne. Há muita gente que diz: não, eu vou fazer o que eu bem quero da vida, eu não quero dar satisfação para ninguém, mas vai chorar. Infelizmente é o que a Bíblia nos ensina. Deus é o Deus que perdoa, mas as consequências, queridos, não tem como. Davi pecou, cometeu adultério com Betseba, depois mandou matar o marido, e ele tentou esconder. Mas quando Natan vai e confronta Davi, o que Davi fez? Confessou o pecado. Deus perdoou ou não? Deus perdoou Davi ou não? Perdoou ou não, irmãos? Perdoou. Mas Deus tirou as consequências do pecado de Davi? Não. Davi sofreu consequências a vida toda por causa do pecado. O pecado tem consequências. Deus perdoa, mas a consequência do pecado fica. Davi sofreu. Davi passou uma vida difícil na família. Era um grande rei, mas um fracasso na família. O filho dele aproveitou das concubinas no terraço do palácio. Ele diz: olha, o que ele fez com a minha filha escondido, você vai fazer umas concubinas do seu pai bem na frente, no terraço do palácio, é para todo mundo ver. Para todo mundo ver. Queridos, nós temos que ter uma vida de santidade. Nós temos que cuidar. Porque o que a televisão, o que estão jogando, eu nem falo de Big Brother. Você abre ao gol, já aparece só relação sexual. Não sei, não assisto, graças a Deus, mas se você nem lê as manchetes, você vê a primeira página, não tem como você não ver. Só isso. Diz: o que virou isso? É coisa demoníaca entrando dentro dos nossos lares. É interessante que eles passam uma novela das 9 com a censura lá em cima, e daí a pouco eles vão passar que horas? À tarde. Porque o povo não acostumou. As pessoas já acostumaram. Mas para concluir a nossa palavra, irmãos, como que eu vou viver então uma vida de santidade? Eu preciso estar envolvendo com o Senhor Jesus, tendo um relacionamento correto com Deus, um relacionamento correto com aquele que nos chamou. Vida de santidade se vive na presença do Espírito Santo que habita em nós. É na presença do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que nós devemos andar em
espírito e jamais satisfazer o desejo da carne. É andar em espírito, é viver na presença de Deus. Devemos buscar a Deus, porque Ele é vingador contra todas essas coisas. E como eu disse, muita gente brinca com Deus. Lembra de Sansão? Deus falou para Sansão, Sansão brincou, arrumou uma dalila da vida, acabou cego e preso. Brincou, não deu ouvido àquilo que Deus havia falado. A Bíblia nos conclama a viver na presença de Deus. Se eu quero ter uma vida de santificação, eu tenho que buscar a Deus a cada momento. Viver uma vida na presença de Deus, de leitura da sua palavra, de oração, de comunhão com o Senhor. Porque, querido, quando nós estamos em comunhão com Deus, buscando as coisas de Deus, vivendo na presença de Deus, quando essas coisas que o mundo oferece, o mundo joga diante de nós, na nossa frente, nós vamos ter repugnância. Aquilo vai trazer um mal-estar, nós não vamos querer saber, nós não vamos querer ouvir. Quando alguém chega para contar uma piada indecente, imoral, aquilo causa no seu coração algo terrível. Você diz: eu não quero ouvir isso, eu não quero saber disso, porque isso desagrada o meu Deus. Agora, se a gente começa a ouvir essas coisas, nós vamos acostumando, nós vamos aproximando, nós vamos gostando, e nós vamos perder a percepção espiritual. Vamos deixando que isso passe a fazer parte da nossa vida. A vontade de Deus é a minha, é a sua, é a nossa santificação. Por isso, queridos, vamos buscar mais o Senhor. Vamos estar desejando mais da presença de Deus, da palavra de Deus. Vamos dizer: Deus, eu quero fazer tudo para a sua glória. Andar em santidade para agradar a Deus. Andar em santidade para obedecer a Deus. Andar em santidade para glorificar a Deus. Andar em santidade para fugir, escapar, deixar de ser julgado por Deus. Que Deus nos ajude a nós. Que Deus nos fortaleça. Que Deus nos ampare a fazermos diferença nesse mundo. E dizer: Deus, eu quero ter uma vida ao seu lado. Sede santo, porque eu sou santo. E para concluir, quando Deus diz ao seu servo no passado: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Muitas vezes nós queremos ver as maravilhas de Deus, mas não queremos uma vida de santidade na presença de Deus. Melhor lugar para o mundo é estar na presença, no altar de Deus. Querido, vida cristã, meio termo terrível. Eu penso, porque vida cristã, mais ou menos, você não sabe se serve a Deus ou se ouve o mundo. Se está ouvindo o mundo, você está feliz. Você vai servir a Deus, você tem que pensar. Mas vida cristã comprometida com Jesus é prazerosa. Você não tem desejo, não tem prazer, não tem alegria naquilo que o mundo oferece, mas você tem prazer e alegria na presença de Deus. Por isso, amados, essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos perante Ele, em santidade de vida. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus coloque guarda. Eu disse na quinta-feira passada, quando falando um texto, e no sábado, na quinta agora, nós encontramos o texto e falando, pedindo que Deus estivesse colocando guarda, Deus estivesse protegendo, guardando, cuidando da nossa boca, da nossa falar, guardando a nossa mente, e que nós possamos não colocar diante dos nossos olhos nenhuma coisa que venha desagradar ao Senhor, nada que venha entristecer o coração de Deus, que nós possamos, queridos, colocar diante de nós tudo aquilo que venha trazer ao Senhor algo para
glorificar o Senhor. Então, se você ficou tentado essa semana de ver Babilônia, não veja. Em nome de Jesus, desliga a Babilônia. Deixa a Babilônia no capeta, mas comece a ler a palavra de Deus. Senhor, eu vou desligar a Babilônia e vou começar a trabalhar. Você vai ver a mudança que vai acontecer na sua casa. Espero que para Big Brother não precisa falar. Espero que ninguém está deixando aquela enxurrada do inferno, aquele esgoto do inferno esteja dentro da sua casa. Porque se estiver, olha, clame o sangue de Jesus para lavar aqui. Mas gaste mais tempo com a palavra de Deus. Você vai ver a diferença. Vai ver a paz que Deus vai colocar dentro do seu lar, na sua vida, no seu coração. A harmonia que vai haver, porque onde há a palavra de Deus, há harmonia, há esperança, há o cuidado, há o sustento de Deus presente. Então coloque diante do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Nós vamos colocar em pé, vamos cantar o hino de número 221.